Olá, Rondônia, muito boa noite. Segunda-feira e a gente está numa semana que é decisiva para todos nós. Hoje vencem quer dizer, caducam. Você deve ficar me perguntando, vem cá, Léo, esse negócio de caducar é o quê? Quando um presidente manda uma MP para o Congresso Nacional para dizer, olha, eu pretendo fazer isso e isso e aquilo, na hora que ele manda a MP, já começa a fazer, já está autorizado. A MP já autoriza que ele faça. Mas ele precisa ter o beneplácito do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que avalizar aquilo que ele fez. E isso demora um período X. Depois desse período, se ele não fizer nada, e se o Congresso não fizer nada, volta tudo ao que estava antes. Então, o que ocorre? O Bolsonaro teve uma série de medidas que ele tomou, inclusive diminuindo o número de ministérios de 39 para primeiro 16, depois 19, depois 22. 22 ministérios, ficou mais ou menos isso aí. E hoje é o dia em que essa MP caduca. Se não passar, o que é que ele vai fazer? Ou ele emite uma outra MP, e aí começa tudo de novo, ou então ele vai ter que negociar alguma coisa. Mas o certo é que todos aqueles ministros que ele colocou, que já deu posse, em tese, eles ficariam sem condição de trabalhar. Vamos lá. É mais ou menos como se o Marcos Rocha, de repente, recebesse aqui em Rondônia a decisão de que tudo que ele fez até aquela hora ali que ele criou a estrutura de governo está errada e ele vai ter que voltar lá para o dia 1º de janeiro. E aí, no dia 1º de janeiro, você vai ter uma série de secretários que não poderiam estar trabalhando. Por exemplo, Francisco Neto da Controladoria, que está cheio de planos, e o que eu trago aqui hoje para falar a respeito disso. Nós já tivemos uma conversa aqui na primeira vez, falamos assim mais ou menos como é que estariam os seus planos, principalmente contra a questão da corrupção, mas agora ele já afinou um pouco mais isso, já conversou com o juiz Moro, já conversou com a Assembleia Legislativa, enfim, a coisa vai afinando, vai se preparando para que a gente tenha aí o lançamento desse pacote que já foi feito, mas que agora precisa ser tocado para frente. Muito boa noite, Francisco Neto, prazer em recebê-lo aqui conosco. De lá para cá, do dia 1º de janeiro, na verdade você começou a trabalhar antes, né, por causa do período de transição. Mas de lá para cá, depois do dia 1º de janeiro, que é quando você pôs a mão na massa, pegou a caneta e disse, agora eu posso, o que é que já mudou e o que é que está pretendendo, o que é que deve acontecer de mudança já nesse momento. Boa noite, Léo. Obrigado. Boa noite, Sociedade Rondoniense. É um prazer mais uma vez estar nesse programa, né? Sempre falo, é um dos importantes formadores de opinião, porque noticia a sociedade rondoniense. Obrigado. E melhorar os instrumentos de controle no que tange a transparência e a prevenção e, por conseguinte, ajudar a combater a corrupção, é uma das missões da Controladoria Geral do Estado. E desde 1º de janeiro, nós estamos promovendo uma série de medidas do Estado de Rondônia para tanto. Na oportunidade, antes, no começo de abril, nós estivemos aqui e nós noticiamos que seria lançado o pacote rondoniense de prevenção, controle e combate à corrupção. Isso. E foi lançado na presença do governador do Estado, Marcos Rocha, e do ministro da Justiça, doutor Sérgio Moro, bem como com a sociedade rondoniense. Estive lá presente e quero, inclusive, lhe dizer o seguinte, é porque eu falei isso aqui, eu gosto de falar as coisas de frente. Você foi muito melhor do que o Moro, você tem a didática de professor, lhe ajudou bastante, mas o Moro também é professor. Mas a linha dele de juiz, que é aquele cara que decide tudo sozinho, fica lá quietinho, escrevendo, impediu que ele fizesse uma boa apresentação. Gosto muito do plano dele, gosto do seu, sei que tem coisas que vocês precisam se arrumar, mas eu acho que você naquele dia, como diz a molecada aqui, a galera, você matou a pau. A ideia é colocar agradeço o elogio, mas foi fruto de um trabalho da equipe. A ideia era justamente se esclarecer de maneira didática o que o Estado de Rondônia tem de novo, para que possa proporcionar melhoria na gestão e, acima de tudo, ajudar os outros órgãos como o Ministério Público, Polícia Civil, né, Tribunal de Contas, que já tem essa aptidão natural de combater a corrupção, e a Controladoria vai fomentar esse tipo de circunstância. Então, certamente a ideia era essa, esclarecer o pacote de medidas. O que mudou de lá para cá, como o senhor perguntou? Já estamos implementando. Foram lançadas 8 medidas, Léo. Isso. 8 medidas, 3 projetos de lei, 3 decretos e 2 termos de cooperação.
Os termos de cooperação já estão em vigor, com a Universidade Federal de Rondônia e a Controladoria Geral da União, e os 3 decretos já foram publicados. Os decretos relacionados à punição de pessoas jurídicas envolvidas em prática de corrupção, condição de permanência para cargos de chefia, ou seja, só vai permanecer em cargo de chefia de compras, licitações, receita e despesa se tiver condição por meio de avaliação, e o Comitê de Transparência. Os 3 projetos de lei que foram assinados já estão tramitando no Poder Legislativo e esperando que o Poder Legislativo aprecie dentro da forma regimental, que é competência do Poder Legislativo, e certamente vão dar as contribuições necessárias. Vou colocar um pouco de pimenta nessa história. A gente sabe que o Poder Legislativo e o governador Marcos Rocha, o Poder Executivo, não vivem o seu melhor momento em nível de entes de governo. Há um protagonismo muito grande do Poder Legislativo e há uma dificuldade inerente à própria condição do Marcos Rocha, que tem um momento em que ele está começando a tocar um projeto de Estado que ele não conhecia. A questão entre executivo e legislativo, a questão de divergências e discussões, isso é normal. Porque o Poder Legislativo tem como função fiscalizar o Poder Executivo, ser duro e, acima de tudo, cobrar a sociedade. Agora, eu estou bastante esperançoso pelo fato de que sempre que a pauta foi votada para o interesse público e, acima de tudo, de melhoria para a gestão, o Poder Legislativo sempre tem se debruçado de maneira com presteza e, acima de tudo, prontidão. E essa é a ideia mesmo. Tenho certeza que quando o Poder Executivo coloca pautas voltadas para a sociedade, o Legislativo certamente vai apreciar e dar contribuição e, quem sabe, sair até melhor, porque a construção a 4 mãos sempre é mais inteligente do que 2. Então, o grau de maturidade do jogo democrático, dos representantes do povo olhar algo que talvez o Executivo não veja, isso constrói boas soluções. Bom, vamos entrar um pouquinho mais nessa conversa antes que a gente caia aqui para os pontos que você já elencou e que pretende fazer parte dessa pauta sua de controladoria. Como é que está hoje a base política do governador Marcos Rocha dentro da Assembleia Legislativa? Eu sei que a pauta não é sua, mas você está lá dentro e quem está lá dentro termina sabendo como é que andam as coisas, como é que está. Já foi pior, está melhor, já está resolvido o assunto. Como é que está a atuação, por exemplo, do novo secretário da Casa Civil, o Júnior Gonçalves, que é também uma pessoa nova no ramo, mas que me parece que andou fazendo alguma coisa lá dentro da Assembleia, ou junto à Assembleia, que terminou resolvendo alguns pontos que estavam travados. Como falou, essa pauta não é da controladoria, mas a controladoria como estrutura orgânica, ela sente e ela demanda esse tipo de pauta. O que a gente pode falar é que a Casa Civil ela tem 2 funções. Uma de catalisar internamente os órgãos para que estejam na direção e certamente levar as demandas do Executivo para o Legislativo em prol da sociedade e também passar a percepção do Poder Legislativo. A experiência que a Controladoria Geral do Estado teve com o Poder Legislativo sempre foi muito boa. Talvez devido ao fato de ser combativa a semelhança da Assembleia. Então, certamente, medidas como essa, pacote como esse, o Poder Legislativo ele sempre apreciou. E o Poder Legislativo do Estado de Rondônia deu grandes contribuições. Uma prova disso voltou à suplementação, uma prova disso em conjunto com o Tribunal de Contas costurou um bom repasse de recursos para a construção do João Paulo. Isso mostra que pautas positivas também traz uma mão dupla de relacionamento. Às vezes é muito comum a gente falar sempre o nosso lado, mas os 2 lados que existem devem caminhar na mesma direção. E me parece que está acontecendo isso. E as discussões que existem é de melhorias do processo democrático e das melhorias dos produtos finais. Dos produtos final, né? Que são as leis que dali saem. Então, quanto à controladoria, nunca teve nenhum tipo de problema e, muito pelo contrário, sempre se colocaram à disposição, com o apoio da Casa Civil. Francisco Neto, Controlador-Geral do Estado, é o meu convidado de hoje. Se eu pudesse, se tivesse tempo, a gente ia fazer o seguinte, mas ainda faltam alguns dias. A gente vai chamar aqui um recado da Feira Gastronômica do Estado. E isso tem tudo a ver com vocês lá, inclusive, porque é a abertura do Estado para novos negócios, para a promoção daquilo que a gente tem de melhor, da gastronomia, da cultura, do turismo, que envolve tudo isso. Feira Gastronômica.
Vem aí a Feira de Gastronomia e Negócios, dias 6, 7 e 8 de junho no SESI. Várias empresas do segmento de alimentação estarão expondo seus produtos e serviços. Conheça as novidades e oportunidades disponíveis para o profissional da gastronomia. Haverá praça de alimentação e aula show, dias 6, 7 e 8 de junho no SESI. Muitas oportunidades para visitantes e expositor. Estamos de volta, eu estou conversando com o Francisco Neto, controlador-geral do Estado. Francisco, só para a gente relembrar, você vem do Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, é isso, né? Minha carreira eu comecei no Tribunal de Contas do Estado. Fui auditor de controle externo lá. E depois eu fui para Fazendas. Eu atualmente sou auditor da Receita Estadual. E cedi da Controladoria Geral do Estado. Quer dizer, você está ali como um pirarucu dentro de um lago cheio de... Se jogar tilápia, você vai passar muito bem, né? Pirarucu tem isso, né? Ele gosta muito de tilápia e dos peixinhos. Servidor público, ele tem, independentemente da função, ele tem como o propósito fazer o melhor serviço, né? E eu, conquanto servidor, independentemente de estar na controladoria ou não, pelo menos eu busco de fazer o melhor serviço. E a ideia é dar uma contribuição para que o próximo possa fazer um serviço muito melhor. É a noção de administração pública, cada um colocar um tijolo para que o próximo faça muito melhor e a sociedade agradece. A sua noção, a sua percepção sobre o governo Marcos Rocha ainda continua sendo aquela boa que você tinha da última vez que esteve aqui comigo? Ou já tem alguma coisa que você diz assim, olha, Léo, melhorou nisso ou não melhorou nisso, isso aqui precisa melhorar? Qual é a sua percepção? A minha percepção ela é das melhores possíveis, pelo fato que com o avançar do tempo, as secretarias técnicas, certamente a engrenagem roda, finanças, planejamento, controladoria e procuradoria, e as secretarias de cunho político, com o passar do tempo, vem fazendo processos que se chamam interoperados, né? Fazendo parcerias com a academia, com a comunidade, colocando procedimentos próprios de atividade finalística, como o Rondônia Rural Show, a Flor do Aliás, Maracujá. parabéns, uma beleza. Então, todo esse processo da área fim, casado com bom suporte da área meio, tende a ter bons resultados. E também a parceria com os demais poderes. Embora cada um tenha a sua independência, o próprio Tribunal de Contas, auxiliando, fiscalizando e repassando essa boa notícia dos recursos para a construção do euro, né? Que eu já parabenizo o Tribunal de Contas. Então, isso é fruto Fernando de construção. Máximo, tem que mudar o nome. Fernando Máximo disse que pode ser qualquer nome, até Léo Ladeia, mas euro não vai ser. O Léo Ladeia é uma brincadeira do Fernando Máximo, com certeza. Então, em razão do quê? Do avançar das secretarias de cunho político, das parcerias com a sociedade e com os poderes legalmente instituídos, certamente tende a fazer um bom governo, focados em políticas de Estado, cada vez mais impessoal e focado no futuro. O governo do Estado conseguiu, junto ao governo ao Legislativo, o remanejamento daquela verba de 300 milhões. 300 milhões. Além disso, existe mais uma outra composição que é remanejamento do orçamento geral, que isso aí é algo que está previsto lá para o mês de junho, que estava no radar do governo. Como é que está o encaminhamento disso? Com relação aos 300 milhões, já aconteceu, para onde é que vai esse dinheiro? Segundo ponto, esse radar de mudar o orçamento já altera alguma coisa para o mês de junho, julho? Quer dizer, está em cima da hora. A ideia é essa, só para explicar para a população o que seria essa suplementação de 300 milhões. É que se faz o planejamento com uma previsão de gasto. É como se fosse na casa da gente. Olha, eu pretendo gastar tanto de material escolar, tanto de rancho, tanto para pagar, por exemplo, o caseiro ou uma secretária do lar. Só que viu que estava faltando, por exemplo, para podar as árvores, a limpeza da casa. Então, o que fez? Pegou de orçamento da onde viu que não se precisava tanto. Por exemplo, gasolina que parou de gastar. Ou aquele material escolar viu que não era tanto, porque usou um pouco do ano passado, e colocou na limpeza. É isso. Para fazer esses remanejamentos, é para cobrir eventuais gastos que vão surgir no decorrer do ano. É uma boa prática de gestão. Essa é a ideia. Para onde foi isso? Especialmente para a segurança, para a saúde e também para o planejamento, com alguns programas governamentais.
para que possa dar o quê? Confiança e regularidade no decorrer do ano. Certo. Aquele dinheiro que o Estado queria pegar, foi um projeto que já vinha do ano passado, aliás, há 2 anos, já estava na Assembleia Legislativa, que era uma suplementação de verba, quer dizer, uma tomada de empréstimo, um dinheiro que ia tomar emprestado para se fazer alguma coisa. Como é que está isso? Voltou? Está sendo discutido? Não vai mais? Aí já é uma pauta de cunho econômico, mas eu sei precisar que se trata, eu acho que do Profisco. Isso. Que é o Programa de Modernização Tributária. Minha opinião, quanto controlador geral, ela é importante sim, porque com base nisso vai se fazer investimentos em tecnologia de informação, edificações físicas, instrumentos de governança que possam no futuro arrecadar melhor para o Estado. E ajudar a sua classe de auditores, né? Seus parceiros. Auditor no sentido do Estado, porque Isso. melhor eficiência, e claro, como se trabalha Claro. de maneira mais eficiente, com o uso de tecnologia, inteligência artificial, certamente os recursos vão entrar aos cofres públicos e vão atender a demanda da sociedade. Agora, claro, isso passa pelo Poder Legislativo, que tem todo o direito de olhar melhor, saber as informações, quais são os eventuais ganhos, para que possa ter lucidez e, acima de tudo, prestar informação daqueles que os elegeram. Então, isso faz parte do jogo normal, a discussão e o esclarecimento do porquê sim e do porquê não. Eu não vou nem lhe perguntar que carro você tem, mas eu vou lhe indicar um carro que, se eu estivesse no seu lugar, já tinha passado lá, feito um test drive. Vá dar um pulinho lá na Ravieira, dá uma olhada no Jeep e eu tenho certeza que você vai se encontrar. Eu estou falando aqui com o Francisco, mas eu estou falando para você também. Esse é o carro da moda. E é um carro assim. Para a estrada é bom. Para o mato é próprio. Mas você chega aqui, vem da rua com ele sujo daquele jeito, passou uma água, pode ir para um casamento, pode ir para uma festa, pode ir para a balada. Ele vai estar lindaço lá para você chegar na balada. Ravieira. A Ravieira apresenta para você condições imperdíveis para você ter o seu Jeep e assumir o controle de novas aventuras. Renegade Sport a partir de R$ 77.990, mais taxa zero. E tem mais, super avaliação no seu usado. E você, produtor rural, tem ainda mais condições. Olha esse Compass Limited por apenas R$ 122.590. Desconto exclusivo para produtor rural e pessoa jurídica. E a Ravieira também tem condições especiais para PCD. Compass Sport, mais do que adequado para você viver suas aventuras por apenas R$ 98.900. Lembrando que é condição exclusiva para PCD. Aproveite as condições exclusivas preparadas para você. Não perca a oportunidade de sair de Jeep. Isso não é um SUV, isso é Jeep. A Ravieira está localizada aqui na Avenida Tiradentes, 3333. E para mais informações, ligue 2182-1600. Lembrando que essas ofertas são válidas para todas as concessionárias do estado de Rondônia. Jeep é aqui na Ravieira. Vem já para cá. Francisco Neto, controlador-geral do Estado, meu convidado de hoje. Francisco Neto, só para lembrar para vocês, é um moço daqui de Porto Velho que fez toda a sua escola aqui, estudou aqui, se formou aqui, fez o mestrado, fez doutorado já, né? Ainda não. O mestrado já fez. Quase. É professor, é auditor fiscal, trabalhou no Tribunal de Contas do Estado, garoto Zona Sul. Interessante, tem uma história muito bonita o Francisco Neto. Francisco, bom, daquilo tudo que você me mostrou, eu estou assim com a sua palestra, lá a sua apresentação, lá na faculdade São Lucas, no dia que veio aqui o Moro. E daquilo ali eu peguei o seguinte, eu gosto de ficar pegando detalhe. Tem uma coisa que você falou que não bate com aquilo que o Moro falou. Não chega a ser um conflito tão grande, mas precisa ter um ajuste. E esse ajuste, essa necessidade, com certeza, foi para a Assembleia Legislativa e seguramente vai sofrer alguma alteração, porque eles lá entendem muito mais de lei do que eu e do que você. São legisladores por excelência, é aquilo que eles fazem. Como é que ficou isso aí? Já está tudo definido? Já passou? Ou ainda tem discussão que está sendo... Existem 3 projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa, que é o Programa Rondoniense de Integridade, que vai obrigar as secretarias de Estado, as autarquias e fundações, necessariamente de caráter compulsório, ou seja, obrigar mesmo a manter programa de integridade, publicado no portal de transparência com pilares, desde canal de denúncia até análise baseada em risco e, acima de tudo, fluxograma de processo. Opa. O outro é a Lei de Conflito de Interesse, que é o secretário de Estado, adjunto, gerentes administrativos, CDS mais alto, obrigatoriamente tem que declarar quais são os parceiros privados que se relacionam, para evitar que se tenha conflito de interesse, sentido de, por exemplo,
um servidor é agente administrativo ou gerente, atesta a nota fiscal de um prestador de serviço, e depois do expediente trabalha lá com plantão ou prestador para essa pessoa privada. Aparentemente a consulta Isso ocorre muito com advogados, né? Nada contra advogado, mas é porque o advogado tem diversas ligações, né? A questão, qualquer outro profissional liberal, por exemplo, professor. Eu, quanto professor, me relaciono com parceiro privado. Mas nunca, na qualidade de controlador geral do Estado, eu posso designar alguém para fazer um curso que eu seja o professor. Perfeito. Essa é a ideia. E o outro projeto de lei é que cria o Fundo Estadual de Combate à Corrupção. É importante, Lance, sua pergunta, que não se trata de um novo tributo, não se trata de tirar despesa de nenhum outro lugar, no sentido de tirar despesas que já estavam previstas para colocar nesse fundo. É um fundo constituído de multas arrecadadas pelo Estado de Rondônia, punindo empresas envolvidas em prática de corrupção. Essas multas são de 0,1% a 20% do faturamento. Então, a Polícia Judiciária, seja federal ou civil, e o Ministério Público Federal do Estado faz seu trabalho. Após isso, a Controladoria abre um processo de apuração de responsabilidade, para poder punir essas empresas. Claro que dando contraditório e ampla defesa. E essas multas vão para esse fundo. Aí, respondendo à pergunta que o senhor fez, há possibilidade de alinhar isso com o parlamento? Certamente há. Agora, eu confesso que é uma tarefa bem mais simples do que do ministro da Justiça, porque lá envolve o poder de polícia na esfera penal, na polícia judiciária, sobre pessoas, que é algo de competência privativa da União, né? Aqui se trata de polícia administrativa, de rever procedimentos dentro do próprio executivo. Então a repercussão é muito menor, o que é um solo fértil para debates mais maduros e, acima de tudo, mais rápido do que o do governo federal. E tomara que ocorra, porque Rondônia tem dado mostra de que pode ajudar muito em tudo. Naquilo que existe em termos de Tribunal de Contas, naquilo que existe em termos da nossa carta, nossa Carta Magna, a nossa Constituição, em termos de Ministério Público, muita coisa foi gestada aqui. Até a nossa lei Ficha Limpa teve uma gestação que passou por aqui. Então, tudo isso, Rondônia pode dar esse bom exemplo, porque nós, na verdade, somos um pequeno Brasil, eu acho, né? A gente tem uma representatividade muito interessante, e eu acho que a gente pode fazer isso, sim, errando menos. Errando menos, e tem tudo para fazer. Eu sempre falo que o povo rondoniense é um povo forte, forjado a suor, forjado ao instinto desbravador. E isso passou para os poderes. Os poderes aqui, o Tribunal de Justiça está em patamar alto de celeridade. É verdade. O Ministério Público tem um histórico combativo recente e também construído desde o seu arcabouço de 88 para ser uma instituição permanente e assumindo seu protagonismo. O Tribunal de Contas fez inovações que o Brasil todo importou de Rondônia, né? Isso. Que é a questão do repasse com base na receita arrecadada, que é a questão de institucionalizar o pregão eletrônico. Chegou a hora do Poder Executivo também fazer boas práticas que possam irradiar para o resto do país. Rondônia tem tudo, tem um solo fértil. E assim, com a sociedade, o parlamento forte, os governantes de boa vontade e os poderes trabalhando com independência, tende a sair bons produtos. Eu vou chamar um parceiro meu aqui e vou deixar 2 pontos para a gente conversar. Está chegando aí uma reforma da Previdência e que pode ou não avançar para os estados. Eu queria saber qual é a opinião do governo de Rondônia com relação a isso. E segundo, está chegando também aí algumas modificações com relação à estrutura de governança na área federal. Ou seja, teremos aí muitas modificações, muitas alterações com relação a recolhimentos, a participação da Receita Federal nos processos estaduais, enfim, tudo isso. Você me responde na sequência, mas agora eu chamo a Rondoquímica para vir aqui conosco. Rondoquímica é o seu supermercado da limpeza, onde você encontra de tudo com os melhores preços da capital. Tem desinfetante, detergente automotivo e também utensílios de limpeza em geral. Às sextas você encontra toda a loja com até 15% de desconto à vista ou nos cartões. E aos sábados tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Rondoquímica está localizado na Avenida Amazonas 7708, bairro Tiradentes. E o telefone é o 999610719 ou 35338261. Rondoquímica, vem conferir.
Francisco Neto, controlador-geral do Estado, meu convidado de hoje. Eu deixei 2 pontos aí para você falar. Primeiro é a questão da Previdência. O segundo é a organização geral do governo. Eu não sei se isso vai passar ou não, mas enfim, o governo está aí tentando fazer uma modificação muito grande, o ministro Paulo Guedes, e isso implica não somente em reformas, mas principalmente em encaminhamentos que mudam a vida das pessoas. Um exemplo, auditores fiscais, os caras tentaram fazer lá, dar uma segurada no auditor fiscal, adotando a legalização o auditor, se visse uma coisa, tinha que ficar de boca calada. Pô, isso é prevaricar de forma legal, não pode, né? Veja que questões como essas duas, reforma da Previdência e mudança administrativa, Léo, sempre vai gerar polêmica porque são mudanças. E algumas vêm contrapor a estruturas já existentes há algum tempo. Mas, quanto à reforma da Previdência, a primeira pergunta, será se isso pode irradiar para os estados? Talvez sim, porque isso não é um problema só federal. Claro que a pauta do ministro da Economia, Paulo Guedes, está focado nas finanças públicas da União. Mas o problema da Previdência irradia pelos estados e endividamento dos estados também. Talvez venha medidas de cima para baixo que possam também repercutir nos estados. Especialmente se a bancada federal de alguns estados utilizarem isso para deliberar em conjunto com o pacote federal. Não faz sentido, talvez, discutir o pacote federal sem ver a situação fiscal dos estados. Então, talvez venha de cima para baixo em razão disso. Aproveitar o momento de discussão para também repercutir nos estados. Isso é uma coisa. E nós aguardamos de maneira ansiosa. Para nós, de forma tranquila até, né? Se bem que a gente tem um problema do Hiperon, né? A questão do Hiperon. E assim, uma medida que venha de cima para baixo tem que levar em consideração também o meio termo de todos os estados. Perfeito. Rondônia é um estado mais novo, com contribuição e uma pirâmide mais baixa de trabalhadores em relação aos aposentados. Outros já têm um passivo muito grande. Exemplo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, entre outros, né? E levar em consideração também o quanto isso vai ser nos estados mais antigos e nos estados mais novos, caso venha a solução de cima para baixo. E a outra é da reforma administrativa. Se busca no governo federal e aqui também uma máquina mais enxuta, mais célere e, acima de tudo, mais racional. Será se a estrutura existente ela é necessária para os resultados que tem? Ou eu poderia ter outros resultados com a estrutura mais enxuta? Mas veja, Léo, que sempre que o Brasil se deparou com questões como essa, houve discussões e nós sobrevivemos. O Plano Real foi algo que não foi unânime, foram várias medidas provisórias para tanto. A lei do pregão eletrônico... o Plano Real só conseguiu ser chancelado a semana passada. Olha que doido, dias, né? Olha que louco. Plano Real, cito outro exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, no qual tivemos marcha de prefeitos indo a Brasília contra a LRF, e ela sobreviveu até agora, e sendo talvez a última trincheira de defesa das finanças e do equilíbrio fiscal. Nós tivemos a Lei de Transparência. Então, todo o processo de discussão... A Lei das Licitações, que me parece que está mudando também agora. Está mudando, porque os tempos são outros, são tempos da internet, o da tempo, informação, né? Então, a antiga lei, a atual ainda tem assim, publicar convite em mural, sendo que ninguém usa mais mural para se informar, só apenas a formalidade legal, sendo que vive na era de informação. Então, as leis acompanham os avanços e eventos sociais. E cabe a gente não perder o time nisso. Colocar leis inteligentes que se adequam à realidade social e que possam se sustentar por um bom tempo, para que não possa mudar novamente, se é aquela lei de momento. Essa é a questão da Previdência. O governo quer uma pauta resolutiva, outros querem que não seja um remédio tão amargo agora, outros querem fazer por parte, sendo que a discussão perpassa por um fórum democrático que possa, talvez, respondendo, repercutir nos estados. Aproveita e vai todo mundo, né? A maioria das pessoas me pergunta, Léo, como é que vai ficar? E agora? Eu disse, agora não tem nada demais. Eu vi esse Brasil por 70 anos fazendo de tudo. Eu vi uma ditadura, mas eu vi muita coisa boa acontecendo. Eu vi um milagre mentiroso e vi um milagre também acontecendo. A gente está vendo um milagre acontecer em Rondônia aqui. O Brasil vai crescer a 1,19, nós vamos crescer a quanto aqui? 6?
5? Nominalmente a gente espera 5, 4 real, vai depender da inflação. Uhum. O estado de Rondônia é forte, setor produtivo, setor agropecuário, o setor de serviços tem crescendo bastante. Então cabe o governo fomentar essas práticas, criar um solo fértil de segurança e confiança. A função do governo é vender confiança. Um governo que vende confiança, vende expectativa do cidadão, coloca expectativa do produtor, chama investimentos e isso arrecada cada vez mais e consegue atender as demandas da sociedade. Com 100 dias de governo, o governador Marcos Rocha anunciou que ele tinha feito uma economia de 85 milhões. Eu queria lhe perguntar onde foi feita essa economia, onde é que se conseguiu fazer essa economia. Porque é o seguinte, eu estou acostumado a pensar com a cabeça de iniciativa privada, empresa privada. Eu não vejo o Estado economizando. Quando eu vejo o Estado economizando, deixei de gastar aqui, mas estou gastando ali. E para onde foram esses 85 milhões? Eu lhe peço um minutinho, eu vou falar de CR3 Centro Automotivo, dizer que se você gosta de carro, o CR3 Centro Automotivo, não é, Carlos? O CR3 Centro Automotivo gosta muito de você e gosta muito do seu carro também. Vamos lá. A CR3 Centro Automotivo é um lugar completo para você trazer o seu carro. Aqui você encontra profissionais capacitados para resolver o seu problema. Carlos, e tem preço especial para limpeza de bicos e também alinhamento e balanceamento, né? Exatamente. Limpeza de bico a partir de R$ 49,90, alinhamento e balanceamento a partir também de R$ 49,90. Também tem preço especial para bateria, né? Isso, bateria Estrada, qualidade LR de 60 amperes a partir de R$ 180. E olha, não para por aí. O pagamento aqui também é facilitado. Todos os serviços, Carlos, em até 5 vezes no cartão. Exatamente, serviço, precisar alinhar, balancear, se tiver algum serviço a mais, tudo já tem 5 vezes no cartão. Não perca tempo e traz já seu carro para cá. CR3 Centro Automotivo está localizado aqui na José Vieira, Caúla, 4711, próximo à Caixa Econômica Federal. E o telefone para mais informações é o 99203-2626. CR3 Centro Automotivo está aguardando a sua visita. Vem já para cá. 85 milhões em 100 dias. Ou seja, 30 milhões mais ou menos, a grosso modo, 30 milhões a cada mês. A economia. De onde veio? De onde veio e para onde foi. De onde saiu para onde foi. A economia, na verdade... Está na hora de eu voltar a conversar com o governador Marcos Rocha. Eu tenho algumas coisas que eu preciso conversar com ele. A economia, ela surgiu devido à readequação de contratos. Por exemplo, Léo, a lei de licitações fala que os contratos podem ser prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, desde que o preço seja vantajoso de mercado. Talvez a economia não surgiu diminuindo o preço dos contratos, mas sim organizando o quantitativo. Limpeza, serviços continuados, a questão de xerox, impressões, readequando quantidades de ilha, por exemplo, readequando o fluxo de horário de funcionamento do palácio, readequando, por exemplo, a questão de cronograma desses serviços, como combustível, chega assim essa economia. Então é uma melhor gestão. Essa é uma economia de gestão. Com o advento de processos licitatórios, aí sim pode-se ter economia ainda maior, com relação a preços adjudicados menores e até quantidades estimadas menores. E isso é um dever, né? Sempre a cada orçamento verificar e avaliar se os contratos a serem prorrogados ou licitados, o quantitativo está atendendo a necessidade, ou para mais, se é necessário, ou até para menos, que foi o que aconteceu. Para onde isso foi? Para fazer a cobertura orçamentária que nós falamos no começo. Perfeito. Daqueles 300 milhões lá para o melhor reajuste. Ou seja, o cobertor é curto, tirar de um canto e atender de outro. Né? Cobertor curto é aquele que quando você cobre o pé, descobre a cabeça, e quando cobre a cabeça, a unha do pé fica desgovernada. Exatamente. Só tem um jeito de cobrir os dois lados, é fazendo uma melhor gestão. Não faz sentido ter orçamento faltando em um canto e sobrando em outro sem utilizar, né? De uma forma geral, os secretários, e eu estou perguntando aqui ao Francisco, muito mais ao Francisco auditor que ao Francisco controlador, muito mais ao homem de governo que está ali e que tem a obrigação de cheirar o governo em todos os cantos, como é que estão os secretários, como é que está a máquina do governo nesses 4, 5 meses já, né? Isso é importante, essa pergunta. O governo ele é feito de secretarias, e o secretário é a parte que não pode nunca extrapolar a secretaria. A secretaria, as instituições em geral, elas são maiores do que qualquer agente público. Compete os agentes públicos ter a qualidade suficiente para fazer essa engrenagem rolar.
Agora, a engrenagem, ela rola com relacionamento, de maneira republicana, com coesão, com sinergia. E me parece que tem uma boa sinergia. Ao menos a controladoria, quanto órgão de controle, as recomendações, as determinações para os secretários que representam essas instituições, agricultura, fazenda, cultura, educação, saúde, esses agentes públicos que atuam em nome dessas secretarias têm se colocado à disposição em atender as recomendações e sugestões, o que mostra um futuro promissor, porque a partir do momento que eu tenho agentes comprometidos para atender às demandas de órgãos que visam o interesse público, as ações tendem a sair com mais velocidade e melhoria, né? Queria lhe perguntar a respeito de alguns problemas que vocês tiveram quando entraram, vocês, quer dizer, esse governo, esse ajuntamento de pessoas que formam hoje o governo do estado de Rondônia. Quando vocês entraram, vocês tiveram logo depois um problema na SEDAM, um problema na saúde. Lógico, tem problemas de toda a monta. Como é que está sendo a organização disso? De um buraco de 300 milhões, por exemplo. Esse buraco de 300 milhões está sendo coberto de que forma? Anulando dotações de um canto e colocando em outro. Aquela conversa que você falou dos 200. Exatamente. E isso é natural, pelo fato de que uma nova gestão tem novas diretrizes, novas perspectivas. Aquilo que é prioridade para um pode não ser prioridade para outro. Aquilo que o povo elegeu para um é diferente da perspectiva de que o povo elegeu para outro. Então cabe essa reorganização para fazer um orçamento que coadune com a proposta, né? Quando a gente fala de corrupção, normalmente a gente está muito acostumado ao termo corrupção como subtração de dinheiro, que na verdade a corrupção é muito maior do que isso. E às vezes até a subtração de dinheiro é a menor parte de uma corrupção endêmica, que é essa que a gente tem no Brasil. Não é o dinheiro em si, mas são as práticas, né? A prática ruim, ela termina comprometendo muito mais do que a subtração do dinheiro. Se a gente for parar para pensar, a corrupção é tudo aquilo que atrapalha os objetivos do Estado, de maneira não legal. Se a gente for parar para pensar, um gestor incompetente, por mais que não seja corrupto e não consegue executar um orçamento que o povo aprovou, ele está causando tanto prejuízo, tá certo? Se não mais, prática de corrupção. Ou um servidor público que ganha muito mais que a iniciativa privada não desenvolve com a presteza ou não atende bem o cidadão que paga seu salário com os impostos, certamente é tão pernicioso quanto qualquer outra prática. Então a corrupção é apenas a maior bandeira para a ineficiência do Estado. Claro que quase sempre atrelada a crime, mas outras condutas que, por mais que não sejam crime, são improbidades ou ineficiência dolosa, o que isso causa desgraça tanto no cidadão quanto aquele que investe. É verdade. Eu queria falar a respeito dessa história da corrupção, dessa corrupção que você está lutando contra ela, que você preparou esse projeto contra ela. Em que ponto nós estamos? Como é que fica? Você vai fazer daqui para frente ou a gente vai ter um olhar pelo retrovisor e dar uma olhada naquilo que ficou? Você dá uma parada, pensa aí a respeito. Eu vou falar de Rondon Cap e dizer para você que neste final de semana está na hora. Que tal? Rondon Cap vai lhe dar E o Rondon Cap especial dos namorados pode esquentar a sua relação. Domingo tem um Prisma e um Onix de uma só vez no quarto prêmio. Serão 2 em 1. Um Prisma pra você e um Onix pro seu amorzinho. No terceiro prêmio tem mais 2 carros juntinhos. É um Voyage pra você e um Fiat Mobi pro seu benzinho. E mais 2 Pop no segundo, 2 Pop no primeiro e os giros da sorte. Rondon Cap dos namorados. Contribua com as APAES de Rondônia e participe. Francisco Neto, controlador-geral do Estado, eu deixei para ele aqui uma pergunta, como é que fica essa questão da corrupção? Daqui para frente você tem aquilo que você imaginou, mas e o para trás? Porque o para trás é mais ou menos como se a gente tivesse, eu vou falar aqui vou dar um exemplo de uma coisa que há muito tempo eu não vejo, que é uma pessoa tentando subir uma ladeira com um saco de feijão nas costas. Antigamente tinha muito isso. E essa ladeira está molhada. É difícil, o equilíbrio é complicado, porque o saco de feijão, que é aquilo que ficou para trás, lhe joga para trás novamente. E aí? A controladoria ela tem como função também, né, além da melhoria dos processos, a pauta que nós estamos discutindo, a prevenção e combate à corrupção.
só que é um foco um pouco diferente da Polícia Judiciária, né, que entra a Polícia Civil, por exemplo, no Estado, e o Ministério Público, que é a função de agregar valor à organização. A controladoria certamente não vai sentir prazer algum de só aumentar a detecção de falhas, sendo que o ideal é melhorar os processos para que elas não ocorram. Então, Léo, a sua pergunta no sentido como fico para trás? O processo existente de agregar valor à organização tem que pegar os contratos em vigor e os subsequentes. Perfeito. Não vai adiantar de nada se olhar para o futuro, sendo que o sistema atual agora, ele não possa ser melhorado. Então, um exemplo claro é o decreto de capacitação e permanência já aprovado no último dia 15. Gerente administrativo, financeiro, gestor de contábil, orçamentário, de licitações, tem que fazer um curso de capacitação assim que tomar posse em cargos de direção, CDS. Em 90 dias. Caso não atinja o padrão mínimo de desempenho, nós vamos encaminhar o secretário para que tome as providências cabíveis. Isso é uma medida que o governador Marcos Rocha lançou. Não faria sentido a gente lançar essa medida só para os que vão tomar posse. Perfeito. Os atuais agora têm que se reciclar. Inclusive os gerentes da própria Controladoria Geral do Estado. A partir da publicação do decreto, eles têm 90 dias para fazer uma capacitação. Se não atingir os padrões mínimos de desempenho, aí vai ter que tomar as providências de direito público. Veja que não é só olhar para frente. O atual também tem que ter esses mecanismos de governança. Eu sei que vocês têm essa equipe montada para fazer eu chamaria isso aqui de um teste de aprovação, né? Um vestibular mesmo para você que já está fazendo ali o curso. Então, é um teste de capacitação mesmo. Vocês já estão com tudo isso pronto. Quem é que está fazendo isso? É o próprio governo? Vocês têm alguém de fora que diz assim, olha, o que vocês precisam é isso e isso, ou seja, vocês contrataram alguém para fazer isso, ou vocês identificaram lá dentro, olha, a gente precisa que você funcione dessa forma. Como é que é? Isso é uma pergunta importante, Léo. Não adianta nada fazer políticas, pacotes, decretos, leis, se não possam ser implementados na prática. Perfeito. Isso daí causaria desesperança para aquele que espera melhoria e seria mais uma ineficiência do Estado. Todos os pacotes foram pensados tendo em vista a realidade, as boas práticas. Exemplo, fazer uma condição de permanência para cargo de chefia, direção e assessoramento, por meio de capacitação. Antes de entrar em vigor esse decreto, nós fizemos já 3.000 capacitações a custo zero desde janeiro. Na área contábil, orçamentário, financeiro, compras, licitações, transparência, atendimento, tudo através da Escola de Governo a custo zero. Então nós temos essa estrutura. Desde a emissão do certificado, até a folha de frequência e até a escolha de professores. Tudo foi feito bem pensado. E aí eu já agradeço aos servidores do Estado. O Estado de Rondônia tem servidores de ponta. A Procuradoria, Planejamento, a Finanças, tem servidores que têm se colocado à disposição da Escola de Governo e dado um excelente curso. Então tudo isso foi bem pensado. Não teve consultoria. A consultoria foi a busca de boas práticas e a vontade de servidores, que inclusive eu agradeço da Controladoria, da Casa Civil, da Procuradoria, que trabalharam arduamente nessas medidas e diagnosticando como fazê-las. Bom, isso ainda tem muita coisa para acontecer. Antes disso, já que a gente falou aqui de escola, de boas práticas, eu queria lembrar a você que a Faculdade Católica está com seu vestibular aberto. E outra coisa, eu queria falar que a Faculdade Católica é hoje um centro de excelência para quem quer se formar professor, para quem quer se formar para carreiras de Estado. Aproveita, dá uma olhada, vai lá, você vai gostar daquilo que você vai ver lá na Faculdade Católica. É uma outra faculdade e caminhando para ser uma universidade. Já pensou o que é isso? Formar mestres e doutores? Católica. Venha fazer Direito ou Psicologia na Faculdade Católica de Rondônia. Você pode cursar Direito na instituição que mais aprova no exame da Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia. A Católica agora também oferece o curso de Psicologia, que objetiva formar psicólogos comprometidos com a ética e com a promoção de saúde integral da pessoa humana. Isso mesmo, venha estudar Direito ou Psicologia à tarde e ganhe 50% de bolsa rotativa. Nossos cursos têm notas de excelência no MEC, professores altamente qualificados e ótima localização. As provas serão no dia 16
16 de junho. Inscreva-se no site www.ufcr.edu.br ou ligue no 3301-7288. Lembrando que você também pode entrar na Faculdade Católica sendo portador de diploma com a sua nota do Enem ou também através de transferência de outra instituição. Qualidade e inclusão social é na Faculdade Católica. 12 anos com você. Francisco Neto foi o meu convidado de hoje, controlador-geral do Estado. Eu espero que você tenha aproveitado bastante dessa conversa, porque, na verdade, o que a gente está passando para você é a informação daquilo que é a estrutura administrativa, política e fiscal do governo. É mais ou menos isso aqui que faz a controladoria. Espero que eu tenha conseguido fazer isso, espero que o Francisco também tenha conseguido passar. Eu não sei se eu fiz a pergunta exata, não sei se eu passei, se eu lhe provoquei da forma correta, mas espero que a gente tenha conseguido o nosso objetivo. O objetivo é sempre informar o cidadão com a verdade, né? Certamente um veiculador de informações que pergunta aquilo que o povo quer saber, está no sentido certo para fazer as pessoas se esclarecerem e dar oportunidade para órgãos públicos de expressarem as opiniões como devem ser. Lembrando que eu estou aqui com conta agente público e, como tal, o que eu estou falando tem natureza pública e, como tal, também tem que ter presunção de legitimidade, veracidade, ou seja, tudo aquilo necessário para o cidadão entender o Estado e fazer suas percepções de análise. É muito importante que a gente conheça sobre aquilo que está acontecendo. Na hora que a gente começa a estudar, entender como é que funciona, a gente desperta aquilo que eu chamo de crítica construtiva. Toda crítica é construtiva, não existe crítica destrutiva não. Mas você forma a consciência crítica, a massa crítica. Será que isso está certo? Será que isso aqui é certo? Então é isso que eu estou tentando passar para você, meu caro cidadão. Eu desejo a todos vocês uma semana produtiva, abençoada, querida, que todo mundo consiga tudo esse final de semana. Amanhã a gente vai estar aqui às 8h30 da noite para mais programa Léo Ladeira. Desejo a todos boa noite, bom sono, bom sonho. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, meu caro. Fiquem na paz.